Fala, querido, seja bem-vindo novamente ao canal Fala a Tua Visão. Hoje a gente está com um tema polêmico e sensível, tá? Esse tema, o tema de hoje, a gente vai estar conversando aqui, dialogando e se interpondo em cima do tema sexo antes do casamento. É pecado? Quer começar, Samuel? Pode ser. Eu vou segurar o microfone. Antes, só esclarecendo o problema técnico, um dos microfones de lapela deu problema e a gente vai ter que ficar passando aqui a gente já está providenciando isso, mas vocês vão perceber aí ao longo do vídeo que a gente vai ficar passando aqui um microfone para o outro, então faz parte. A gente vai sanar esse problema aí. Bom, o tema de fato é sexo antes do casamento. É pecado? Como o Princes bem falou, é realmente um tema muito delicado, né? Falar disso, de fato, não dá para desconsiderar que a gente está mexendo com vidas, né? Tem muitas pessoas que se encontram em diversas situações conjugais, cada um diferente da outra, né? E quando eu digo diversas situações, como por exemplo, pessoas que são casadas, pessoas que são divorciadas e casaram de novo, pessoas que não são casadas, pessoas que estão para casar, pessoas que estão namorando, né? Então, assim, existem diversas áreas que a gente pode enquadrar o sexo antes do casamento. Pessoas que não querem casar, né? Então, são várias situações e que a gente precisa definir isso, né? Sempre que é a proposta do nosso canal, à luz da Bíblia. A gente vai trazer à luz da Bíblia uma resposta, né, para esse tipo de tema. E, assim, esse vídeo não vai, já deixo já de antemão, que esse vídeo não vai parar por aqui. Esse vídeo vai ter algumas continuações. Tá? É necessário, porque não dá. A gente vai, provavelmente esse vídeo aqui vai ficar com meia hora, 40 minutos, de repente até um pouquinho mais, porque o tema, de fato, existem várias áreas desse tipo de tema que ele aborda, então é provável que a gente tenha outras partes deste mesmo tema. Então, eu só, para passar a parte para o Alan ali, eu vou defender sim que o sexo ele é algo muito sagrado, muito divino e precisa ser respeitado e executado, né, somente no matrimônio. Então, essa é a minha defesa. E aí eu vou deixar aí agora com o Alan. Beleza, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo. Como o Samuel deixou claro já, ele vai defender que sim, sexo antes do casamento é pecado. Eu não acredito nisso. Tá? E vou explanar um pouco a respeito. Já vou entrar no tema, ele já explicou bastante coisa, já vou entrar já direto no tema, tá? O casamento ele é uma construção humana. O casamento que conhecemos hoje, com cerimônias, papéis assinados, votos diante de uma autoridade, alianças no dedo, festa depois, é uma invenção social humana. E existe há dezenas ou milhares de anos, aproximadamente 5.000 anos que o casamento existe, tá? Ele não foi feito de uma vez só, ele não apareceu na sociedade assim. Isso aqui é casamento e pronto. Não, aconteceu algumas cerimônias, algumas reuniões que foram fundindo coisas como aliança. Numa tinha aliança, na outra não. Em uma tinha festa depois, na outra não. Então foi fazendo um sincretismo entre festas e festas, ocasiões e ocasiões, e acabou chegando no formato de casamentos que a gente tem hoje. Só que o casamento tem 5.000 anos. Se atém esse número, 5.000 anos. Se o casamento tem 5.000 anos, e sendo bem conservador, tá? Muito conservador, bem pé no chão, ao dizer que o ser humano está aqui conservador, lembrando, muito conservador. Há 15.000 anos, estamos no planeta Terra, e eu estou sendo conservador, há quem diga que tem 200.000 anos, mas vamos ser conservador? 15.000 anos. 15.000 anos que a sociedade está aqui, que o ser humano está aqui, vivendo, procriando, fazendo família, fazendo aglomerado de pessoas que veio se chamar família mais tarde, mas enfim, 15.000 anos. E o casamento surgiu há 5.000 anos. Então, o que acontece com aquela galera que viveu 10.000 anos vivendo, procriando, tendo filhos,
fazendo sexo, né? Transaram, a prova disso está aqui, né? Porque se o pessoal de 15 mil anos atrás não transasse, a gente não estava aqui agora, né? Somos descendentes desse povo. Então, o que pensar, né? Antes do casamento ser uma concepção humana, antes do casamento ser pensado, estava todo mundo em pecado, estava todo mundo errado, todo mundo era condenável ao inferno, estava todo mundo em pecado mútuo, porque todos transaram antes do casamento, porque nem casamento existia. É uma pergunta que eu deixo e passo o microfone para ele. Eu entendi, até anotei algumas coisas aqui que o Alan falou. Discordo que o casamento ele tenha sido um ato, né, criado... Na construção social, que eu falei. Então. Só que ele já foi pré-estabelecido na criação do mundo. Então, se a gente tem a luz, a Bíblia como... Criação do mundo onde? Então, eu vou falar. Se a gente tem a Bíblia como base de tudo que a gente está tratando aqui, a gente está tratando o sexo antes do casamento é pecado, à luz da Bíblia, a gente tem que responder à luz da Bíblia somente. Né? Claro que sem desconsiderar tradições, culturas e tudo mais. Porém, se a gente está indo à luz da Bíblia, o princípio do casamento é instituído lá no Jardim do Éden. Então eu tenho que trazer Gênesis, capítulo 2, onde vai dizer no versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. A gente entende que até então, Adão vivia sozinho no Éden. Ele precisava, tanto que Deus percebe isso. Adão sozinho no Éden, Deus ele percebe uma solidão, uma espécie de, o cara está sozinho, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, essa é a ideia que passa é que ele precisava de alguém. Deus, em sua infinita sabedoria, né, e obviamente que já estava nos planos dele isso daí, ele institui Eva a partir de Adão. Então, isso está relatado em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E nesse momento, a gente é fácil entender que há o primeiro casamento no Éden, ou seja, a gente não tem como desconstruir isso porque é Bíblia. Então, assim, não veio do homem, a instituição casamento é uma proposta de Deus para o homem. Isso à luz da Bíblia, beleza? Tudo bem, mas esse é o primeiro ponto. Esse relato não tira o que ele falou. Não, tira porque ele disse que a construção é pelo homem, palavras dele. A construção... Eu concordei com ele. Não. Ele falou que a família vem antes da sociedade. Tudo bem. É porque assim, é porque você pegou o ponto e eu entendi a ideia, né? Tentar defender que todas as pessoas que realizaram sexo antes do casamento, porque até então não tinha um documento que oficializava 5 mil anos atrás. o conceito, tudo bem, não existia o documento que oficializava. Legal, mas dizer que o casamento ele foi criado por homens, essa fala... A concepção de casamento que a gente tem hoje. A concepção de casamento... Isso, da sociedade. Então tá um pouco pequeno ainda a ideia. Porque a gente vai... Então, eu só quero deixar claro que casamento... E a gente concorda com isso. Então, tudo bem. Então, a gente precisa, antes de tudo, antes de mais nada, entender que o casamento ele é algo instituído por Deus na criação do homem. Tá tudo bem até aqui? Deus criou a companheira. Então, eu não vou ler aqui um outro versículo que eu acho que esclarece melhor a ideia de casamento também lá, né, em Gênesis, isso aí. E tá assim, ó. E disse Adão, são 2 versículos, o 23, capítulo 2, versículo 23 e 24. E disse Adão, esta é a hora, agora, já que Deus criou a mulher, né? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada, né? Foi feita, no caso. E agora vem, ó. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ótimo. Isso já, de cara ali, já mostra que a gente entende que... Não, então assim, essa é a ideia de que o casamento de fato foi institucionalizado por Deus na criação do homem. Concordamos agora? Sim.
A gente tem que concordar, mas... Não é tem. Tudo bem. Não precisa concordar também, não. A palavra casamento, o que a gente está falando... Só isso. Tudo bem. O termo, a palavra casamento não havia lá. Em Éden. No Éden não tinha. Não é nem a palavra. Nem é dito casamento. Sim, é a junção... Tudo bem. O conceito, sim. Porque Deus sabia o que era casamento. Mas ele não usou a palavra casamento aqui no Éden. Não tem, mas a gente não precisa usar a palavra casamento para entender que Adão e Eva eram casados. Muito bom isso, cara. Tá certo? Você pode repetir essa parte aí? Não, já tá. Quem quiser ver de novo é só dar um rec. Ele falou, né? Então, beleza. Partindo desse princípio, eu volto agora a dizer que sexo antes do casamento é pecado? Eu não ia chegar nessa linha agora. Primeiro houve o casamento deles. A criação já é o casamento deles. A própria Bíblia já diz que no processo de formação já é feito o casamento, porque eles já foram... Só um minutinho. Não tem cronologia. Calma aí. Da onde foi feito Eva? Da costela. Exatamente. Eles já eram uma só carne. Eles já eram casados. Então, a partir de qualquer momento, eles já poderiam ter. Então, assim, só para dizer que vamos dizer que a criação ou a procriação deles já foi dada posterior à criação da mulher. Ou seja, já foi posterior à criação dos dois. Tendo isso em vista, eles não podem entrar na nossa discussão. Tudo bem. Então, beleza. Tudo bem. Só tô dando um exemplo. Tudo bem. A gente vai dar outros exemplos. Tá certo. Então, eu só dei essa ideia aqui, fiz esse apanhado de informações para a gente só confirmar que, de fato, o casamento nasce no coração de Deus e ele é colocado lá no Éden com Adão e Eva. O próximo ponto a gente tem que se prender sempre ao tema. Sexo antes do casamento é pecado? A gente já sabe o que é casamento e já sabe aonde ele se iniciou. Depois, se tornando instituição, a gente pode até tratar disso mais para frente, e aí eu deixo até isso contigo. Porém, que eu não me prendi a essa parte, eu me prendi é pecado? Porque agora a gente traz a ideia de pecado. O que seria pecado? Porque a gente já entende o que é casamento, é a união de dois corpos, sendo homem e mulher com base na Bíblia. Agora, praticar sexo antes dessa consumação do casamento é pecado? Então, aí é que eu defendo que sim. Mas para antes... Então, eu vou dizer por quê, mas é no destrinchar do debate, né? Primeiro eu preciso entender o que é pecado. E segundo a Bíblia, vamos lá, porque como é que eu vou dizer que algo é pecado se eu não sei o que é pecado até então? Sim. Né? Então, fornicação. Não, calma aí. Primeiro eu vou dizer a ideia do pecado. De repente tem gente que está vendo o vídeo agora e não sabe o que é nem não sabe o conceito de pecado. O texto que fala o que é pecado. Mas vai. O que é. Então, pecado. Até então, pecado é quando você desvia do certo, ou do correto, ou do alvo. Segundo a Bíblia é o seguinte, ó. Tá lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Deixa eu achar aqui. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isso aqui não define o que é pecado, mas explica basicamente o que o pecado faz. Vou ler de novo. Mas as vossas iniquidades, só essa primeira parte, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a gente entende que pecado é você errar o alvo, é você transgredir um determinado mandamento, obviamente que de Deus. E a consequência do pecado, segundo a própria Bíblia, a gente entende que é a morte, né? A Bíblia relata até isso, que você pecar, viver em pecado, você morre, né? E essa parte de morrer tem vários significados, um deles é o espiritual. Agora, a consequência do pecado, a principal dela é que ela provoca a separação entre Deus e o homem. Beleza? Sim. Então, eu vou deixar agora o seguinte, ó. Tema: sexo antes do casamento é pecado? Eu digo que sim. Aonde eu vou me basear
em que sexo antes do casamento é pecado. Vamos para 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. Fugir é uma ordem. Foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, tá? Porém, ao que fornica, peca contra o próprio corpo. Logo, eu ratifico que 1 Coríntios 6... Mas eu concordo com isso aí. Tudo bem, eu sei disso. Eu já sei o ponto que a gente vai discordar. E você vai ter teu tempo para falar. Então segura aí. Tudo bem, eu posso te dar, não tem problema nenhum quanto a isso. Vamos lá. Então, com base em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a gente consegue provar biblicamente que sexo antes do casamento, sendo ele fornicação, sendo ele fornicação, é pecado. Vai ser pecado, exatamente. Concordamos com isso? Se for fornicação, sim. Sim. Porque fornicação é pecado. Tudo bem. Então a gente conseguiu entender e vamos passar a mensagem para quem está assistindo que se você não é casado oficialmente, tá? E quando eu digo oficialmente, tem base para isso também, porque lá em Gênesis, quando eu vou passar o microfone, é claro, para não falar muito mais do que eu já falei, então assim, eu vou dizer que oficialmente, se nós não somos casados e realizarmos sexo antes do casamento, a gente está em pecado, não é pecou, estamos em pecado, porque normalmente quem faz não faz uma vez só. Para começo de conversa, eu quero dizer que se eu concordasse com Samuel na seguinte frase: sexo fora do casamento é fornicação. Se eu concordasse com isso, eu acreditaria que sexo antes do casamento seria pecado, sim. Mas vamos contextualizar as coisas agora. Contextualizar as coisas. Olha só, eu vou dar no mínimo 3 exemplos aqui. O interessante é falar, pode ser pecado. É o que eu quero dizer. Contextualizando, pode ser que seja ou não. E eu vou dar 3 contextos. Eu vou dar 3 conceitos diferentes do que seria sexo antes do casamento. Vou dar um exemplo. Nós três aqui não somos... Nós três aqui não somos casados. Aí eu chego pro Príncipe, Príncipe, vamos ali na Casa da Luz Vermelha? Vamos lá, Samuel, na Casa da Luz Vermelha? Vamos embora. Aí chega lá, a gente vai lá, escolhe qualquer uma, sobe, desce, não sei se sobe, se desce, porque eu nunca entrei, nunca fui. Sobe, desce, faz o que tem que fazer, vai embora. Isso é fornicar. Não. Isso é pecado. Não é fornicar isso? Olha só. Não é. Deixa eu terminar. Você teve 10 minutos e você falou um monte de coisas que eram não para mim e eu fiquei quietinho ouvindo. Tá certo. Então vamos lá. Fornicar, tá? Quando Paulo fala sobre fornicar, Paulo está falando sobre porneia. Lá no original, na língua original em que foi traduzido, é porneia. E a porneia tem a etimologia, tem o radical, a raiz da palavra, é sexo deliberado. É exatamente o exemplo que eu dei. Vamos ali na Casa da Luz Vermelha, cada um pega uma, a gente troca de mulher, pega a mulher que está com Samuel troca comigo, com o Príncipe, e não sei o que lá. E dependendo da ocasião, tá? Porneia ainda pode ser isso. De repente, Samuel pega a mulher que está comigo com o Príncipe, e o Príncipe se pega. Ainda tem isso também. Porneia ainda engloba isso. É sexo generalizado, é como se fosse hoje orgia, não. Como é que é o nome que dá? Aquela casa de swing, tá? Então, Paulo está recriminando ali a porneia, e porneia é swing. Então, isso é pecado antes do casamento. Isso é pecado durante o casamento. Isso é pecado depois do casamento. Alan, depois do casamento, sim, cônjuges morrem. Eu sou casado com a irmã de Samuel. Se Deus me livre ela morrer antes de mim, tomara que não, o meu casamento acabou. Eu vou estar livre para estar com outra mulher. Então, a porneia, ela é pecado antes do casamento, durante o casamento e depois do casamento. Mas fornicar vem da palavra, do radical da palavra porneia, que está original lá. E porneia é isso, tá? Agora, eu falei que ia dar 3 exemplos. Vou dar o segundo exemplo agora. O segundo exemplo. Vamos supor, eu sou casado com a irmã... É o exemplo, tá? Não é verdade, é só um exemplo, sendo isso bem claro para quem está ouvindo. Eu sou casado com a irmã de Samuel. Digamos que eu não a amasse. Eu odeio a Cíntia. Aquela mulher é um calo na minha vida. E ela pensasse o mesmo de mim. Graças a Deus que o Alan foi gravar aquele podcast, porque ele vai sair de casa e eu vou ficar livre dele algumas horas. Imagine um casamento a esse nível e vocês sabem que isso existe. Vocês sabem que isso existe. Estão casados. O papel está assinado. O juiz deu ok. A aliança está no dedo. O beijinho foi dado. Tudo ok. A festa aconteceu. São casados, tá? São casados. Se esse casal praticar sexo, Samuel,
Na minha concepção, no meu entendimento, eles estão pecando. Sabe por que eles estão pecando? Porque eles não são casados. Eu acabei de falar que eles são casados, né? Apesar do papel estar assinado, apesar do juiz ter dado ok, apesar do padre ou pastor ter abençoado a união, a partir do momento que eles vivem em ódio dentro da casa, um pelo outro, em que eles não se suportam, em que eles brigam o tempo todo, em que eles não se amam realmente, o amor acabou, literalmente acabou. E eles praticam sexo, eles estão fazendo pelo puro e simples prazer um no outro, e não por amor. Então esse casamento, na minha opinião, já acabou. Não são mais casados. Estão transando por sexo. Aí é porneia. Aí é porneia. Aí é você transar por prazer. Você transar por libertinagem. Mesmo que você esteja com a sua esposa, entre aspas, que você está casado, está no papel, mas você a odeia, você a atrai na rua, ela também tem outro cara e você sabe disso, e a mulher está lá com outro cara e você odeia ela, mas você não pode se separar de repente porque tem uma empresa junto, porque se separar vai dividir a casa no meio, e a casa vale, sei lá, 5 milhões, você não quer perder a casa, ela também não quer. Então motivos políticos mantêm esse casal junto, mas já estão separados há muito tempo. Ela tem outro e ele sabe, eu tenho outro e ela sabe. E aí? Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Pode. Como ele autorizou, então você fica quieto, você não serve de nada. Tá certo, eu me contigo. Ainda falta o terceiro exemplo. Aí, se eu tiver errado no que eu entendi sobre o que você falou, você pode falar. Mas até então você falou que não são casados caso, por exemplo, a Cíntia, que teoricamente é sua esposa, e ela ficaria maravilhosamente feliz ao te ver saindo de casa, que ela teria um tempo para ela, sem você, ela te odeia. Então, nesse caso, nesse exemplo, você está se considerando, então, não casado com Cíntia. Sim. Então, nesse momento, é um exemplozinho. Tudo bem, tudo bem. Não só por esse fato. Não, mas espera aí. Não, então, é aí que eu quero chegar. Vou fazer a pergunta, porque eu precisava que você confirmasse se é isso mesmo que eu entendi. Porque se é isso mesmo que eu entendi, então você está dizendo que antes, no matrimônio, durante o processo do casamento ali, vocês assinaram um contrato dizendo que vocês partilhariam bens no divórcio. Então, se nesse momento agora gerar o divórcio, afirmando você que agora você não é casado com ela, que não existe casamento com base nisso, então ela não teria direito aos bens que você, por exemplo, criou junto durante o casamento. Não. Porque você, entendeu? Porque você pode então você dizer que não é casado por causa disso? Pode dizer que você disse que você não é casado? Ainda posso. Ainda pode. Ainda posso. Entendi o que você. Pode falar. Pode falar você, se você quiser falar. Não é pra. Eu não vou responder a tua pergunta. Pode falar, se quiser. Não, responde a pergunta dele, eu tenho uma outra pergunta para você. Então, vamos lá. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele colocou no âmbito jurídico, né? No âmbito jurídico. Se ela não vai ter direito aos meus bens, é jurídico. Não tem mais Deus, nem religião, nem fé no meio. No âmbito jurídico, sim. Mas o âmbito jurídico não diz que o que é pecado e o que não é. O tema é pecado. Pecado é mundo espiritual. No âmbito jurídico, sim. Pecado é espiritual, pecado é Deus, é fé. Não. Escuta, rapaz. Pecado. Da onde vem pecado? Da fé, de Deus, da religião. Ok? Sim. Pecado. Agora, jurisdição não tem nada a ver com pecado. Nada a ver. Se eu te processar porque você falou algo aqui que, vamos supor que você fale algo aqui e me ofendeu. Eu vou no juiz de processo porque você falou isso. Eu não estou pecando, não. Não é pecado processar alguém, não é pecado não processar alguém. Processo jurídico não tem a ver com pecar ou não pecar. A pergunta dele foi jurídica. E juridicamente falando, são casados. Mas o jurídico não define pecado ou não pecado, foge do tema. Sim, o problema é que você pode simplesmente achar que não está casado então, porque ela está te odiando. Eu entendi. A pergunta foi respondida, eu tenho uma outra. Sim. E essa eu acho que eu vou te deixar um pouquinho mais... Pulga na orelha. Vai. Você explanou pra gente uma situação de não casamento estando casado. Sim, exato. Né? Explanou uma situação de não casamento estando casado. Mas numa concepção de amor, sim, né? De união, sentimento, uma concepção emocional. de casamento.
Perfeito. Alan, houve momentos que duas famílias medianas queriam fortificar as famílias. Como? Uma era produtora de vaca e leite e a outra era produtora de grãos, feijão e arroz. Mas duas famílias medianas e queriam ser famílias ricas e poderosas. O que a gente faz? Pô, Príncipe, a minha filha está solteira, eu sou dono de uma fazenda de grãos, seu filho homem está solteiro, vamos casar eles dois, que aí eu vou ter parte no teu leite, você vai ter parte nos meus grãos e nossa família será mais forte, mais poderosa financeiramente falando. Então vamos unir essas famílias e ser mais financeiramente capazes. Então essas crianças, né, já prometidas desde crianças, já são casadas, mas quando atingem uma certa idade, elas vão se conhecer e vão morar juntos e são casados. Se elas praticarem o sexo, na minha concepção bíblica, que eu ainda vou explanar ainda, eu estou terminando, tá, Samuel? Não quero tomar muito tempo, não. E se elas praticarem sexo antes de se conhecerem, antes de se conectarem de coração e antes de se amarem, sim, fornicaram, aí é fornicação, aí é a porneia. Porque sexo sem coração, sexo sem amor, é puro prazer carnal, é igual a masturbação. Você não ama a mão. Alguém conhece alguém que ama a mão, apesar que tem um cara que casou com a própria mão. Mas enfim, tirando esse cara da jogada, tem um cara que casou com a mão, cara. Ele botou... Ele fez isso para não pecar. Ele casou com a mão. Pois é. Boa colocação. Então esse cara não tá pecando, né? Se masturbando porque ele casou com a mão dele. E aí? Boa colocação. Eu sei, mas é uma pergunta irônica, né? Mas vamos lá. Dentro do que eu estava dizendo. Se esse casal que foi prometido não teve tempo para se conhecer, não amou, se o cara não olhou nos olhos da menina e falou, pô, eu sou agraciado por ter sido prometido para você, e o cara olhar nos olhos da menina, poxa, cara, graças a Deus que seu pai te prometeu a mim, eu não poderia escolher nada melhor do que você, uma pessoa melhor do que você, um ser humano melhor do que você, e começar a nascer um sentimento, dali para frente houve sexo, ok, não fornicaram, não pecaram. Agora, se não deu tempo de acontecer isso, e na noite que se viram pela primeira vez, oi, eu sou fulana, oi, eu sou Samuel, no primeiro dia, não sabe nem o sobrenome ainda, entre aspas, não sabe nada a respeito um do outro, e já vão transar direto, na minha concepção, fornicaram, mesmo casados. Bom, então o que deu para entender da concepção do Alan é que ele trata casamento não como algo jurídico. Exatamente. Ele trata casamento até como... porque se fosse jurídico, fugiria do pecado ou não. Não existe pecado ou não pecado quando se trata de jurisdição. Casamento, então, na visão do Alan, seria uma união de corações. Uma união de corações, de almas, um encontro de pessoas. Aí casou. Né? Aí teve casamento aí assim. Casou. Entendi. Por isso, para finalizar, Samuel, desculpa, para finalizar. É exatamente o que ele disse. O casamento ocorre nos corações. Não há ninguém, nenhum homem, não há um padre, um pastor capaz de dizer para mim e atestar, não, agora você é casado com a Cíntia, que é a irmã dele, eu sou casado com a irmã dele na vida real. Fora de tudo que eu já inventei, conjecturações que eu criei aqui para fazer entender, sou casado com a irmã dele. E não tem padre ou pastor algum no mundo capaz de falar, não, agora vocês estão casados. Se ele fala isso para mim, eu falo assim, não, querido, eu sou casado com ela há muito tempo. O meu coração está nela há muito tempo. E não importa o que você diga aí, tanto favoravelmente, agora eu abençoo, agora são marido e mulher, ok, se o senhor disser isso. Mas se o senhor disser, olha, não são casados, eu não vou abençoar, não vai importar nada. Eu vou continuar, o meu coração vai continuar atrelado, batendo quase que em ritmo com o dela. Isso é casamento. Na minha concepção, tenho Bíblia aqui para defender isso, mas vou passar a palavra agora para Samuel. Logo, se... Peraí. Prova a luz da Bíblia, eu preciso. Só um segundo.